Literalmente o primeiro lugar em que a gente vai todos os dias depois de acordar para lavar o rosto e fazer aquele xixizinho. Os banheiros são, no meu ver, mais do que apenas locais de higienização e necessidades, mas sim templos sagrados onde um indivíduo pode meditar, refletir, viajar para aquele momento em que passou despercebido na época, aquela frase que deveria ter sido dita, aquele passo certeiro que foi dado, pequenos detalhes ou grandes eventos que fluem pela nossa mente enquanto a água cai na cabeça, onde conversamos com nós mesmos quando nos encaramos no espelho, conversas essas que nem sempre são fáceis, enfim, é onde uma pessoa pode se curar, se regenerar de todas as batalhas que uma vida em sociedade exige. Na nossa amada saga Silent Hill, eles estão presentes em todos os jogos, compondo os cenários mais marcantes dos games de horror, desde Silent Hill 1 até o último, e não por acaso, já que Silent Hill é uma obra que trata sobre o íntimo do ser humano, o autoquestionamento, demônios pessoais, lutas psicológicas e toda a metalinguística que nos faz amar toda a franquia. Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense and something else, e nesse vídeo aqui a gente vai analisar banheiro por banheiro, jogo por jogo, comentar a importância e a contribuição que eles dão até pro enredo, servindo muito mais como apenas locais que passamos pelos games. Então vamos lá, se inscreve aí, compartilha, ativa o sino, muito obrigado. No primeiro game, quando Harry chega na escola primária Midwich, presenciamos o horror que é a transformação da cidade para o que chamamos de Otherworld, Outro Mundo, a versão escura e bizarra da cidade que ocorre quando ouvimos aquela sirene super amigável. Explorando a escola, ele se depara com criaturas absurdamente medonhas, parecem crianças segurando facas, espíritos, gatos. E ao entrar no banheiro masculino, no final de um corredor, eis que temos essa sutil passagem. Crente, tu é louco. Como sabemos, tudo que é visto no primeiro game nada mais é do que o fruto da psique da Alessa, então a gente pode supor que esse som de choro era uma memória dela, de algum momento em que ela fugiu pro banheiro pra chorar por alguma razão. Sabemos que ela era perseguida pelos colegas que faziam bullying, motivo pra chorar não faltava pra ela. E detalhe que visualmente não tem nada demais, né? É um pequeno efeito sonoro que eles colocam que dá um arrepio desgraçado. Nesse primeiro game, uma coisa que acontece bastante é a inconstância dos cenários. Como tudo ali é da cabeça da Alessa, as coisas se transformam, mudam, e é uma baita confusão, como realmente é dentro da nossa cabeça. E por isso, às vezes, para você acessar um lugar é preciso ir, aí voltar, depois ir de novo, até esse lugar aparecer, porque as portas somem, aparecem. Ainda na escola, na sua versão piorada, no mundo de Samael, como eu chamei lá no vídeo da história de Silent Hill 1, quando a gente entra e sai do banheiro 2 vezes, ele muda e enfim a gente tem acesso à escopeta, uma arma muito poderosa e bem-vinda no game. Porém, não encontramos ela num ambiente muito amistoso, por assim dizer. Uma barbaridade. Um horror desse. Já em Silent Hill 2, o game se inicia justamente no banheiro do estacionamento, onde o James para quando tá quase chegando na cidade. Um cenário extremamente marcante, a imagem mais famosa do personagem é justamente esse começo, ele levantando a cabeça e se olhando no espelho. Um foreshadowing, um simbolismo absurdo, já que a história vai ser justamente sobre o James confrontando a si mesmo e as verdades sobre o seu passado, que ele vem reprimindo bem lá no fundo desde a morte da esposa. E é de encher os olhos o capricho que tiveram na construção do banheiro, assim como em todo o jogo, mas aqui a gente já sente todo o potencial do jogo, que saiu lá em 2001, e até hoje os gráficos impressionam, a fotografia cinza, depressiva, o lugar abandonado, cheio de sujeira, coisa quebrada, pichação, refletindo exatamente o estado da cabeça do James, que começa aqui toda bagunçada e vai se arrumando e se organizando ao longo da narrativa. Avançando um pouco pra frente, quando a gente conhece outro personagem que também tá vagando pela cidade, numa jornada similar à do James, que é o Ed, a gente encontra ele onde? Num banheiro, passando mal, vomitando no vaso. E eu acredito que isso não é coincidência. Na sala tá um corpo de um homem, que é uma alusão ao assassinato que o Ed cometeu no passado, e o fato dele estar passando mal, no meu entender, pode ter uma relação ao seu problema com comida, ao bullying que ele sofria por ser acima do peso. Ou se eu for mais longe, eu posso ainda concluir que essa é uma reação do corpo dele à negação quanto aos crimes que ele cometeu, que foram de fato nojentos, é a forma como ele expurga a culpa e a amargura decorrente dos seus feitos,
ao mesmo passo em que sequer admite que fez o que fez nessa altura do game. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Em Silent Hill 3 acompanhamos Heather, a nova Cheryl já crescida, tentando despistar um estranho que segue ela pelo shopping, e ao entrar no banheiro ela dá uma cota, percebe que a última cabine podia ter alguém já que estava fechada e resolve sair pela janela pela lateral do shopping. O problema é que rola um lance meio Alice no País das Maravilhas, quando ela cai no buraco e tudo, porque assim que a Heather sai pela janela, ela vai pro País dos Horrores, né? O ambiente muda, o céu fica com uma coloração estranha e tudo fica mais sombrio. Isso foi arquitetado pela Ordem, que já tinha plantado ali um feitiço. No espelho do banheiro você vê pintado o símbolo deles, e assim começa toda a aventura. Quando ela volta pro mesmo banheiro, agora na versão Otherworld, ele agora se encontra sem espelho, todo nojento e com a janela bloqueada, ou seja, era uma passagem só de ida e não tinha como ela voltar pro mundo real. E alguém ou um grupo, não queria que a Heather saísse do outro mundo. E a cabine ainda permanecia fechada, a Heather abre ela finalmente, só para encontrar a privada toda suja de sangue. Mais pra frente, outra passagem pro outro mundo acontece, não bem num banheiro, parecia mais um banheiro hospitalar improvisado, mas de qualquer forma a Heather liga a banheira apenas para começar a sair sangue por ela. Em seguida ocorre o fenômeno e quando a garota acorda já tá no inferno de novo. No, not again. Aqui no 3 os banheiros são como portais entre as dimensões, e a mesma coisa a gente pode dizer de Silent Hill Origins. O caminhoneiro Travis é largado de paraquedas em toda a treta de Silent Hill bem na noite em que a Alessa foi queimada, antes dos eventos do 1. Ao chegar no hospital e já entender como é fundo o buraco em que ele se meteu, ele passa por um banheiro e quando ele vai sair, a Alessa aparece para ele no reflexo do espelho e dá a dica. Eles funcionavam como portais, um recurso que é usado bastante ao longo do jogo, e uma coisa legal de observar é como o reflexo do espelho é sempre referente ao mundo oposto no qual a gente tá. Então, se o Travis está no mundo normal, o reflexo do espelho vai ser todo sujo de sangue, ferrugem, etc. Agora, se você tá no outro mundo, é ao contrário, o reflexo é bonitinho, azulzinho e tal. Uma exibida que eles resolveram dar, né, já que na época que o Origins saiu, os gráficos já estavam com uma tecnologia nova, etc. E assim, apesar de aqui no Origins já não haver tanta simbologia por trás dos banheiros, eles ainda são muito presentes no game e é um mais macabro que o outro. Por exemplo, nesse aqui onde a gente entra e podemos ler a frase "Traga-me o meu filho", escrita a sangue no chão, que depois vamos entender se tratar de mais uma mãe que fora manipulada pela Ordem, que convenceu ela de que o seu filho tinha o demônio dentro do corpo e que para livrá-lo disso ela teria que matar ele, só assim ela poderia trazê-lo de volta, e assim ela o faz. Muito tenso. A gente vai ficando por aqui, lembrando que essa é a parte 1, a parte 2 eu vou estar lançando semana que vem. Curtam o vídeo se vocês gostaram e a gente se vê por aí.